Não era o Trump que tem umas fotos dele novinho, com a pomba branca, blá, Sim, blá, sim, blá. tem. Então, ou seja, ele tá nessa faz um tempo, na verdade, Sim. né? Por que será que ele entra nessa? Ego é uma parada... Ego é o que dita, de certa forma, se muitas ações é, geopolíticas ou não. Acho que sim, né? Ainda mais dessas grandes lideranças internacionais. Eu acho que o único que não age muito com a questão do ego é a China. Eu acho a China ela tão pragmática nas relações. Mas é porque o Xi Jinping fala assim, o ditador. Mas não é exatamente ele que comanda sozinho a China. Existe todo um comitê ali, o Politburo. Então acho que as decisões elas são muito mais de relações... Você nunca vê o Xi Jinping xingando no X, né? Xingando ou então tomando algum tipo de medida, criticando publicamente. Eles são muito pragmáticos nas relações diplomáticas. Mas é porque lá também a China, ela sabe quem vai estar no poder daqui a 20 anos. Sabe quem vai estar no poder daqui a 30 anos, que é quem está no poder, né? Muda-se as pessoas ali, mas a ideia ou a forma de fazer continuará a mesma, especialmente porque não tem nenhum tipo de... Quer dizer, não sei. Mas suponho que não tem uma grande parte da população que se opõe ao regime, que se opõe a como funciona a China, né? Porque se vem... As informações que chegam é que as coisas lá vêm funcionando bem, agora de maneira desacelerada, porque não dá para ficar aceleradaço para sempre, né? Mas as coisas lá não é como se elas estivessem horríveis. Não, não. Tanto que, por exemplo, a China talvez ela tenha percebido que ela explorou uma coisa que ela tem um potencial muito grande que é pouco explorado, que é o mercado consumidor. O próprio Xi Jinping ele vem dando declarações nesse sentido. Quando você compara, por exemplo, o PIB, que é do comércio, serviços, da China em relação aos outros países, a China tem uma parcela muito pequena comparado aos Estados Unidos e tal. A sociedade chinesa não é uma sociedade muito consumista, não é uma sociedade muito voltada ao crédito. E acho que eles estão percebendo que esse modelo de só setor imobiliário, só produção industrial, talvez esteja um pouco saturado, e eles estão voltando até para incentivar o consumismo interno como forma de manter o PIB pelo menos crescendo os 5%. Então, sim, acho que a China ela tem alternativas, né? Que nem eu falo, eu sou professor de geografia, comecei a lecionar, eu tinha 19 anos, vai fazer já uns 16 anos aí. Eu já ouço falar, não, próximo ano a China vai passar por uma crise muito grande, agora a desaceleração da economia chinesa, agora ferrou, e a China ela sempre consegue se reinventar. Então acho que a China ela tem bastante lenha para queimar aí no sentido de crescimento econômico. Se alguma coisa dá certo dentro, se uma coisa chinesa, qualquer coisa, dá certo na China, não precisa dar certo em mais nenhum outro lugar do mundo, né, cara? Tipo, não precisa, o mercado chinês, ele é suficiente para suprir, mercados bilionários mesmo, com facilidade, porque o que tem de gente ali é brincadeira. Sim, né? com certeza. Então, é mais ou menos isso que você tá falando, né? Agora os caras estão... Isso é interessante, cara. Porque assim, a China é um tipo de... É um comunismo. Mas é um comunismo muito particular, que é o comunismo chinês, né? E fazer esse movimento aí não é meio esquisito, ou não é meio que contra as ideias do comunismo de uma forma geral? Tipo, incentivar o consumismo? Se você for levar no sentido do comunismo marxista da coisa, com certeza, né? Mas o modelo chinês não é um modelo marxista. Aliás, acho que nem no início ali, quando era o maoísmo, era um modelo marxista, era muito mais voltado para a classe camponesa e tal. E depois que veio o Deng Xiaoping, que promoveu as reformas, as modernizações, ele mesmo falava aquela frase clássica dele, né? Não importa... Perguntaram para ele, mas a China então está abrindo aqui economicamente, está fazendo as zonas econômicas especiais, atraindo investimentos. A China é capitalista ou socialista? Aí ele falou, não interessa a cor do gato, o que interessa é que o gato caça o rato. Ou seja, tanto faz, chama de socialismo, capitalismo, chama o que você quiser, mas a gente vai crescer economicamente. Então acho que para o modelo chinês não é contraditório. Eu acho que se você pensar que a China é marxista, é um erro e aí sim seria contraditório. Entendi. Mas no modelo chinês, não, né? Não. Uma parada, algo interessante sobre a China é justamente o fato de que eles sabem quem vai estar no poder daqui a muito tempo, né? Tipo, é um partido único, né? Tem outros partidos também. Tem. Não, tá, no caráter nacional, ok, tá, entendi. Tem outros partidos, mas, a gente não há nenhuma perspectiva de mudança na direção da China, né? E é uma parada interessante que é uma sociedade muito antiga, né, cara? 5.800, 6.000 anos, vai por aí arredondando. Agora eu posso ter falado merda, hein? Mas aí você me corrige aí no chat ou qualquer coisa assim. O ponto é que eles tiveram bastante tempo para acertar, errar, ser dominado, ser libertado, e chegar num ponto de entendimento social que permite com que todo mundo... Por exemplo, a nossa ideia de liberdade aqui.
A nossa ideia de liberdade aqui, ela talvez tenha bastante a ver com o fato de a gente ser uma sociedade com a idade que tem, a gente está falando aqui do Brasil ou até do, sei lá, da América inteira aqui. Estamos falando de uma sociedade que lutaram bastante para se libertar, né? Por exemplo, nos casos dos Estados Unidos e da Inglaterra, no nosso caso dos portugueses e tal. Já os caras lá, eles estão na mesma, de certa forma, não que eles não foram dominados, mas assim, eles são a mesma sociedade há muito tempo. Então, até esse tipo de ideia, eu suponho que é por isso que eles colocam em primeiro lugar outros valores. Se eu não me engano, alguém me falou dessa pesquisa aí, que teve uma pesquisa que... E aí, toda vez que a gente fala em pesquisa, a gente coloca uma puta credibilidade no que a gente vai falar em seguida, né? Mas, família, olha só, esse aqui eu acho que eu lembro assim, que a ideia da liberdade era o terceiro valor mais importante para eles. Para eles, o primeiro era segurança, sabe? E segurança, inclusive, de garantir que as famílias vão ficar bem e tudo mais. Quando, para nós aqui... Para os americanos, de uma forma geral, a liberdade aparece lá em cima, em primeiro e tudo mais, né? Então, eu suponho que assim, a gente, com a nossa visão, igual você falou, respondeu aqui o cara que, putz, você está olhando com uma visão meio ocidentalizada. A nossa ideia de China, quando a gente fala China é comunista, a China sei lá, a China funciona de um jeito que, pô, não é uma democracia e tudo mais. Talvez isso diga muito mais como a gente não entende o que funciona na China, no fim das contas, né? Tu acha que é mais ou menos por aí? Não, é difícil a gente fazer uma análise. Eu concordo com você, Igor. Acho que a sociedade ela se constrói de maneiras diferentes, os princípios, os valores são diferentes. Tem um caso que eu sempre falo, por exemplo, quando perguntam, pô, mas a China não é um país democrático? A China se considera como um país democrático. Eles falam, inclusive, que eles são mais democráticos que os Estados Unidos. Porque eles alegam, foi inclusive um ex-ministro das Relações Exteriores da China que deu uma entrevista falando sobre isso e falou assim, por exemplo, vamos pegar as eleições chinesas. O cara, para ser, por exemplo, eleito na China, ele tem que participar de uma formação política, então ele tem que saber sobre toda a filosofia, da história da China, uma pessoa que vai ser formada para ser um político chinês. Aí, se ele tiver um bom mandato, ele vai subindo dentro do partido político, a partir de indicações e tal, e ele pode chegar, por méritos, por bom desempenho, a exercer um cargo de liderança. Vamos ver as eleições americanas, por exemplo. Você tem o Donald Trump, que é um mega milionário, que consegue fazer uma campanha super gastando um monte de dinheiro. O cara faz sucesso porque ele é um empresário, um digital influencer, sei lá. O cara vai lá e fica como deputado. Talvez não tenha noção do que representa uma política americana, ou no caso, a política brasileira. Novamente, estou fazendo defesa de advogado do diabo. Eu prefiro o nosso modelo de democracia liberal ocidental. Mas é só para passar que são visões diferentes, entendeu? Para os chineses, o que é uma democracia? Uma democracia é um governo do povo. Então, você tem que ter uma formação política de pessoas que vão pensar no desenvolvimento da China. Então, você vai ter um comitê ali que vai fazer as políticas públicas. Para eles, isso é muito mais democrático do que um presidente que pensa de um jeito, que tem financiamento de campanha, que tem empresários que financiam de determinada maneira. Então, são valores diferentes, né?